Voltei. Show de bola. Vou falar agora de Colômbia, tá, gente? Primeira coisa, localização geográfica. Colômbia está mais ou menos ali no noroeste da América do Sul, na zona tropical, onde já conseguimos imaginar algumas coisas vindas daí, né, com mais ou menos 1.141.748 km² de extensão territorial. Isso indica que é um país pouco menor que o estado do Pará, mais uma comparaçãozinha aí interessante para a gente com o nosso país. Em sua porção oeste está um trecho da Cordilheira dos Andes. Isso aqui é muito interessante porque a Cordilheira dos Andes, uma parte dela, está presente no território colombiano. Com isso, ela integra a América Andina. A América Andina é aquela porção da América em que os países ali presentes possuem trechos da Cordilheira dos Andes em seus territórios, tá bem? A costa banhada a oeste pelo Oceano Pacífico e a noroeste pelo Mar do Caribe. Basicamente, as duas porções do país sendo banhadas por pelo Oceano Pacífico e a noroeste pelo Mar do Caribe. Fornece contato com outras regiões, obviamente, tem saídas ali para outras porções, tá bem? No caso, oeste pelo Oceano Pacífico, pelo amor de Deus, e a noroeste pelo Mar do Caribe. Só fazendo essa correçãozinha aí, que, pô, pelo amor de Deus. Regiões naturais. A Colômbia é formada por planícies costeiras, né, pela região andina e pelos llanos. Vamos ver um pouquinho de cada um deles. Essas planícies costeiras, ou também chamadas de lacosta, né, basicamente possuem clima quente e úmido e precipitações médias anuais superiores, ou seja, só lembrar também, ó, o clima, né? Então são regiões, né, que possuem um clima quente e úmido, tá bom? Já na planície costeira do Mar do Caribe, temos um clima menos úmido, né, com médias térmicas anuais entre 600 e 1.000 milímetros. Então chove, né, não chove tanto quanto na porção anterior, mas ainda assim chove ok, tá? Possui belas praias, atrai bastante turista, né? Uma atividade econômica bastante importante para a Colômbia, focando nessa porção do seu território. E alguns exemplos, né? Barranquilha, Cartagena, Santa Marta. O povoamento aí, basicamente possui densidade demográfica entre 50 e 100 habitantes por quilômetro quadrado, então também está ali entre médias e altas densidades demográficas. Agora olhando para a região andina, né? Essa porção do território colombiano já se divide em três conjuntos, né? O primeiro é a Cordilheira Ocidental, o segundo, Cordilheira Central e o terceiro, a Cordilheira Oriental, tá? Na ocidental, nós temos que ela é mais próxima do Oceano Pacífico. Na oriental, é onde nós temos como principal marca ali Bogotá, que é a capital do país, né? E está a impressionantes 2.630 metros acima do nível do mar. Beleza, gente? Vamos ver a hidrografia dessa região. Temos ali o rio Cauca, que tem mais ou menos 1.250 quilômetros de extensão, bastante, né, expressivo até. Esse rio está entre as cordilheiras ocidental e central, né, então ele passa ali no meiozinho dessas duas porções da região andina da Colômbia. Temos o rio Magdalena, que está entre as cordilheiras central e oriental, também ali entre essas porçõezinhas do território andino. É a região mais populosa e povoada da Colômbia. Basicamente ali está concentrada nas cidades de Bogotá, Cali e Medellín. Então essas três cidades, inclusive Medellín, é aquela cidade que é muito falada naquela série Narcos, não sei se vocês já assistiram, né? São as três cidades ali que concentram a maior quantidade de pessoas e que tem a maior distribuição de pessoas também pelos seus territórios. Berço dos Chibchas, né, que é um povo pré-colombiano que foi basicamente aniquilado pelos espanhóis, né, durante o processo de colonização desse território. O clima ele vai variar com a altitude, né, já entendemos isso de outros momentos, de outras aulas, eu já falei sobre isso nessa aula de hoje também, em alguma parte que a gente gravou, né, a cada 180 metros, menos 1 grau Celsius. Então é bom ter isso em mente, né? Então esse clima vai variar com a altitude da porção da Colômbia que estamos nos debruçando. É um clima subtropical, né,
com vales com altitudes entre 500 e 2.500 metros. Temos também um clima temperado, né, entre 2.500 e 3.000 metros. Percebam como a variação vai respeitando muito bem essa diferença de altitude. Temos também o frio, o frio de montanha, tá, que fica entre 3.000 e 4.500 metros, perdão. E o clima polar, né, que já é aquele clima característico de regiões montanhosas cobertas por gelo e neve, tá bom? Esse, em específico, já está acima dos 4.500 metros. Então, é muito notório que o clima, né, da Colômbia, né, pelo menos essa porção da Colômbia, né, vai variando de acordo com a altura do ponto em que nós estamos analisando, tá bom? Llanos basicamente estão situados, né, a leste da Cordilheira Oriental, ocupam mais ou menos 2/3 do território colombiano, então grande parte do território da Colômbia está aqui nos Llanos. São cobertos por savana e floresta equatorial, floresta amazônica. Então percebam como que a gente tem uma variação muito grande nesse território colombiano, que vai respeitando majoritariamente essa diferença de altitude que nós temos nas diversas regiões. Tá? Nessa região dos Llanos, por exemplo, nós temos uma diferença, né? São porções ocupadas basicamente por savana e por floresta equatorial, tendo em mente que savana é uma vegetação mais característica de regiões quentes e muito secas, enquanto que floresta equatorial é característica de regiões quentes e úmidas. Então tem essa oposição aí, né? Percebemos aí nessa região dos Llanos vastas planícies, por onde correm grandes rios. O clima ali na porção norte, percebemos um clima tropical, na porção sul, clima equatorial, quente e úmido. Tranquilo, gente? Eu acho que eu consegui passar rápido aqui todas as informações, né, físicas da Colômbia. Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho. Tem bastante tempo já, ainda. Né? Então, o importante é vocês perceberem, né, como que respeita a altitude em algumas porções, principalmente ali na porção andina da Colômbia, né, como que os climas vão variar de acordo com a altitude presente, tá? Passando dessas informações mais físicas, vamos passar para o processo histórico de formação do território colombiano. Vamos lá. Primeira coisa, conflitos. Né? E aí logo de início a gente percebe o quê? Um conflito entre os indígenas caraíbas, presentes no território colombiano, contra os espanhóis. Esse conflito se deu logo após a chegada dos colonizadores, e assim que eles chegaram, eles fundaram a cidade de Cartagena, né? Que se desenvolveu, inclusive foi posta nesse território logo após a vitória espanhola sobre os indígenas. Aí quando eu falo vitória espanhola, vitória do colonizador, basicamente é massacre e genocídio, tá bom? Contra esses povos tradicionais. Independência. Como que foi essa independência colombiana? Né? Antes de qualquer coisa, vamos pensar um pouquinho sobre a introdução de plantation. Como assim? Vamos avançando. Fumo e algodão pautado para o mercado externo. Plantation, professor, já ouvi várias vezes o senhor falando sobre isso, mas o que é mesmo? Basicamente, é um tipo de produção pautada em monocultura, latifúndio, ou seja, grandes propriedades, e uma produção focada para o mercado externo, tá? E costumeiramente, né, se utilizando de mão de obra escrava. Então são esses pontos aí que vão nortear o que é um modelo de produção plantation, beleza? E ele foi implementado na Colômbia. Houve também o encontro de jazidas e minerais preciosos, como esmeralda, ouro e prata. E isso, obviamente, aguçou, né, a vontade da metrópole, que no caso Espanha, né, de buscar cada vez mais e mais e mais riquezas. Uma das formas que ela se utilizou para isso foi elevando os impostos. Né? Então ela aumenta muito esses impostos para justamente lucrar, acumular cada vez mais e mais e mais capitais vindos da Colômbia. Tá bom? Nesse sentido, os colonos espanhóis que estavam na Colômbia se rebelam contra a própria metrópole, olha só que curioso, né? E a partir desse processo de se levantar contra a colônia por conta desse aumento dos impostos, não foi por conta de escravidão, não foi por conta de qualquer outro motivo, foi por conta do aumento dos impostos.
E esse fenômeno foi fundamental para que começasse o processo de independência da Colômbia em 1781, tá bom? E houve também a ajuda de Simão Bolívar em 1819. A partir do momento, né, em que a Colômbia se torna independente, nós temos a formação da Grande Colômbia. O que é a Grande Colômbia? Basicamente, era um grande território que era composto por Colômbia, a atual delimitação fronteiriça da Colômbia, tá? Equador, Venezuela e Panamá. Todos esses 4 países que hoje são países, nessa época, no século XIX, não eram países distintos. Todos compunham uma única unidade, né, territorial, que é a Grande Colômbia. Beleza? Houve um esfacelamento, obviamente, né, como a gente consegue ver hoje no nosso mapa. O que levou a esse esfacelamento da Grande Colômbia? Bom, primeiro, disputas regionais internas e também interesses estratégicos dos Estados Unidos. Gente, para entender a América Latina, é fundamental ter em mente que sempre foi um ponto, né, pautado pela exploração dos recursos naturais, o que significa que sempre atraiu olhares, a atenção das principais potências do mundo, né, que no caso, metrópoles, nesse processo de colonização. Né? Já passamos por Portugal, por Espanha, Inglaterra e mais recentemente os Estados Unidos. Tá bom? Os Estados Unidos incentivaram uma revolta no norte da Grande Colômbia para a criação de um novo país. Que novo país é esse? O Panamá. Tá bom? Então, os Estados Unidos incentivam, né, um processo de separação, né, um movimento ali, né, que reivindicava a separação do norte da Grande Colômbia, né, que era o Grande Panamá. A partir do Grande Panamá, não, perdão, que era o Panamá, o que a gente conhece hoje como Panamá, que ficava ali no norte da Grande Colômbia. A partir do momento que o Panamá se separa e se transforma em um país, a gente tem a construção de um canal que é fundamental, que é o Canal do Panamá, que tinha justamente a prerrogativa de comunicar o Pacífico ao Caribe. Ou seja, foi um canal artificial, beleza? Criado pelos norte-americanos, tá? Que tinha a pretensão de facilitar o fluxo, né, de mercadorias entre Pacífico e Mar do Caribe, né, aquela região ali que compõe a América Central. Tá? Então, a intenção dos Estados Unidos com a construção do Canal do Panamá foi exclusivamente essa, tá? Facilitar esse fluxo. E para isso, fomentou movimentos separatistas no norte da Grande Colômbia, né, que levou à construção do país Panamá e que depois estimulou uma série de outros movimentos separatistas dentro da Grande Colômbia, levando à construção de Equador e Venezuela. Tá bem? Além disso, diferenças regionais internas, imagino que muito possivelmente pelas próprias elites locais internas, né, somados a essa presença, essa influência norte-americana no território colombiano, levaram ao fim, ao esfacelamento da Grande Colômbia e formação de tantos outros países. Tá? Inglaterra, o que tem a Inglaterra? A Inglaterra, percebendo toda essa conjuntura, incentiva a separação do Equador, né, e formação de um novo Estado também para colocar seus interesses aqui na América do Sul. Tá bom? Então, tivemos Estados Unidos incentivando a formação do Panamá, o que levou ao movimento, que levou à agitação de vários movimentos separatistas dentro da Grande Colômbia. Inglaterra, percebendo isso, estimula, né, o mesmo processo no Equador, levando à formação do Estado Equador, e que depois vai culminar, obviamente, no esfacelamento maior da Grande Colômbia e adequando esses países às delimitações fronteiriças que eles têm hoje em dia. Beleza? Vamos ver um pouquinho sobre população, tá? Então, gente, dessa parte que eu falei com vocês, eu acho que o mais importante para vocês terem em mente é a formação do Canal do Panamá, tá bom? E para que ele funciona? Por que o Canal do Panamá é importante? Fica a dica. População.
mais ou menos 46,3 milhões de habitantes, né? É o quarto país mais populoso da América, o segundo país mais populoso da América do Sul, né? Então um país com uma população absoluta bastante expressiva. Claro que quando a gente olha para o Brasil com 212 milhões de pessoas, 46 milhões pode parecer pouco, mas não é, tá? Vamos falar de Bogotá. Bogotá é a cidade mais populosa de todo o país, com mais ou menos 6,2 milhões de habitantes. Temos também Cali, com 2,1 milhões de habitantes, né, presença ali no Vale do Rio Cauca. E aí, quando a gente pensa agora na composição da população colombiana, nós temos que 58% são euro-ameríndios. Temos os descendentes de europeus ibéricos, compondo ali 20%, euro-africanos com 14%, afro-americanos com 4%, ameríndios com 1% e outras etnias com 3%. Então percebemos que ali, de início, que encabeçam a população colombiana são os euro-ameríndios, ou seja, aquelas populações, né, que são de origem da mestiçagem entre europeus e indígenas. Tá bom? E na sequência vem os descendentes diretos de europeus ibéricos que desenvolveram o processo de colonização e exploração da Colômbia. Tá bom? Fala um pouquinho da economia desse país. É uma economia diversificada na produção e exportação de recursos minerais, tá? Gente, pensou em América Latina, América Central, toda a porção da América que não é composta por Estados Unidos e Canadá, vai ter uma presença muito grande, né, da exportação de produtos primários, recursos minerais, enfim, entram dentro desse grupo. Né? Brasil, Argentina e México são aqueles emergentes, lembra que a gente viu na aula passada? Eles aí já têm uma diversificaçãozinha um pouco maior, né, na sua economia, mas como a gente vai percebendo desde Cuba até aqui, basicamente, nós temos países, né, que tem um foco muito grande na exportação de produtos primários, o que nos relembra ao início do processo de colonização lá atrás, séculos XV, séculos XVI, XVII, enfim. E como que várias pressões, né, seja da Inglaterra, Portugal, Espanha, Estados Unidos, foram fundamentais para tentar ou manter, né, essa estrutura econômica nesses países, né? Percebam o Paraguai, que tentou se modernizar, tentou ser um oásis na América do Sul, né? Tentou ser um país expoente em vários sentidos, industrial, né? Produção de... Esqueci o nome do produto. Mas enfim, pólvora, produção de pólvora, exportação, a produção de vários outros produtos de alto valor agregado e que teve, né, um fim trágico, né, um genocídio da sua população, motivados por Inglaterra, né, guiados por Brasil, Argentina e Uruguai. Né. Então, houve ao longo dos anos, né, ao longo das décadas, das centenas de anos, dos séculos, né, movimentações pensadas para manter, né, a América Latina, a América Latina como um todo, né, como essa porção do mundo que basicamente exporta produtos básicos para o restante do planeta. Né? É isso. Então, tem uma economia mais ou menos diversificada, mas a presença da exportação e produção de recursos minerais, né, é muito forte, por mais que tenha um certo desenvolvimento industrial ali. A agricultura da Colômbia é uma atividade de muita importância para a Colômbia, como já fica bem claro quando a gente se liga que a gente está falando da América Latina, né? Com foco em culturas tropicais, e aí temos café, cana-de-açúcar, algodão, banana, cacau e milho como as principais espécies exportadas pela Colômbia, né? E essas culturas tropicais, né, elas ocupam ali a região andina, ou seja, a região mais próxima dos Andes. Além disso, né, também tem lá um grande foco na pecuária bovina, ovina, suína e caprina. Tá? E os produtos agropecuários se destinam, obviamente, ao mercado externo e também uma parte abastece o mercado interno. E aí o foco que vocês têm que ter é na exportação do café. Depois do Brasil, a Colômbia é a maior exportadora desse produto. Então a Colômbia e o café têm uma proximidade muito grande. Tá? Mineração.
e aí o foco fica para o carvão mineral, né? Na Colômbia nós temos as maiores jazidas de carvão mineral da América do Sul, a presença de esmeraldas, e a maior produção do mundo de esmeraldas é justamente desenvolvida pela Colômbia. Agora vamos falar de um assunto, né, que é bem famoso, principalmente quando a gente pensa em Colômbia, que é o narcotráfico. Basicamente, esse mercado na Colômbia se desenvolveu em consequência do consumo de drogas no mundo, inclusive um dos maiores consumidores de cocaína que é produzida na Colômbia são os Estados Unidos, né? Inclusive essa foi a justificativa para eles intervirem no território colombiano, né, na década de 70, 80 ali, né, onde teve a caçada pelos cartéis de Medellín e tudo mais, que basicamente é o que vocês veem na série Narcos de Netflix. Por mais que essa série tenha várias alterações, né, aquilo dali não é verdade, né, 100%. Aconteceram várias alterações no roteiro da série Netflix para poder ficar um pouco mais palpável para o público, né? Porque afinal de contas é uma mídia, mas é mais ou menos aquela pegada, tá? Então, o consumo de drogas no mundo começa a crescer exponencialmente a partir dos anos 1950, tá? Um foco muito grande na coca, e aí é um ponto que é importante comentar com vocês. Coca é uma espécie vegetal, tá? Que é cultural dos povos tradicionais da Colômbia. Né? Eles mastigam, né, parte dessa folha, né, para conseguir lidar com as altitudes elevadas, principalmente na região andina. Né? Como a gente sabe, quanto mais alto, menor a quantidade de gases atmosféricos, dentre eles o oxigênio, mais frio também. Então a coca é um elemento cultural muito importante ali na região da Colômbia, justamente porque ela permite com que essas comunidades tradicionais lidem melhor com essas condições tão complicadas. Porém, o que aconteceu? Essa coca, ela foi pega, né, foi descoberto que ela tinha algumas capacidades alucinógenas, então começaram a pegar essa planta e transformá-la em droga em laboratório. É uma droga sintética, feita em laboratório. Né? Então, uma coisa que era cultural se transformou em algo absolutamente distinto. Tá? O que aconteceu? Quando isso foi percebido, organizações ilegais na Colômbia começaram a se articular e a estimular os pequenos agricultores ao plantio de tal espécie. Você pode falar, professor, então os pequenos agricultores contribuíram com esse processo, contribuíram. Mas, gente, num cenário em que você está passando fome, em que você não tem trabalho, né? Porque, gente, é um país latino-americano, então monocultura, latifúndio, exportação, mão de obra escrava. Depois de um tempo a mão de obra escrava é abolida, mas ainda assim nós temos um cenário em que toda a economia do país é guiada para fora. E quem está dentro? Percebem? Como é que essa galera fica? Então, no cenário em que você não tem nada, chega alguém para você e fala, então, o que você acha de você plantar coca e eu te pagar isso que você nunca ganhou na sua vida? Percebem? Não justifica, muito pelo contrário. Esses pequenos agricultores estão errados de plantar coca e estimular o tráfico de drogas internacional. Porém, é compreensível, né? E o mais importante, eles não são os principais culpados. Os principais culpados são esses traficantes, né, que, como é muito conhecido na Colômbia, né, depois foram responsáveis por corromperem, né, forças policiais, pessoas dentro da estrutura do Estado colombiano, né, e que guiaram todo esse narcotráfico que até hoje é presente. Tá? Mas vamos continuar. Então, os pequenos agricultores foram estimulados ao plantio dessa arbustiva, estimularam agricultores do Peru e da Bolívia também, então não foram só os agricultores da Colômbia, como também Peru e Bolívia. E mais ou menos 90% do cultivo de coca é voltado à produção da cocaína. Então, mais ou menos 90% de toda a coca que é extraída é voltada à produção de cocaína. Tem ainda aquela galera que fica mascando coca para conseguir lidar com essas características naturais, né? Mas o grosso do que é produzido dessa arbustiva, dessa espécie arbustiva, né, na Colômbia hoje em dia, é destinado ao tráfico de drogas, é destinado à produção de cocaína. Tá? Mais ou menos 1.300.000 pessoas estão envolvidas nesse plantio. Tá? Então percebam que não são alguns pequenos agricultores envolvidos. Né? O narcotráfico articulou
alguns pequenos ah, agricultores. Ele articulou mais de 1 milhão de pessoas, né? E se vocês forem ver a quantidade de pessoas, né, que existem na Colômbia, 1 milhão é uma fatia bastante significativa dessa população, absoluta, tá? Então, e tem aquele ponto também, né? 1 milhão de pessoas envolvidas no plantio, o Estado não sabe? Entendem? Como que é uma coisa imbricada ali na Colômbia? E aí chegamos nos cartéis, né? Os cartéis de droga. Formados com a intenção de proteger e organizar o plantio, a produção e a comercialização da cocaína. Então, esses cartéis, eles são desenvolvidos lá atrás, no século XX, metade do século XX, com a intenção de quê? Olha, está se formando um mercado muito grande, norte-americano está querendo comprar cocaína pra caramba, não só norte-americano, europeu também, canadense, vários mercados pelo mundo, né? Estão querendo comprar cocaína pra caramba e a gente está lucrando rios de dinheiro. O que vamos fazer para organizar essa nossa produção? Então criam seus cartéis, né, as principais famílias ali envolvidas nessa produção e comercialização da cocaína, né, e eles se juntam justamente com a intenção de proteger, organizar o plantio, né, a produção e a comercialização da cocaína. Eles disputavam, né, entre si em alguns momentos, principalmente para ver quem vendia mais, obviamente, mas cartel é um conceito que em si já pressupõe que em algum momento eles vão se reunir, né, para trocar ideia, né, para estabelecer o preço, para estabelecer o modo como será produzido, entendem? Então existia comunicação entre esses cartéis, até porque essa articulação é fundamental, tá? O próprio conceito de cartel já pressupõe isso. Então foram criados para proteger, para organizar o plantio, para produzir e comercializar. Então tinha uma estrutura muito bem montada para esse processo, tá bom? E aí os principais cartéis, né, da Colômbia, e que até hoje se fazem presentes, tá, em maior ou menor proporção, enfim, são os cartéis de Medellín e os cartéis de Cali, tá? Vamos lá. E esses dois cartéis repartiram o território colombiano de acordo com seus interesses. Vocês têm noção disso? É difícil perceber mesmo. Fica muito subjetivo, né? São dois cartéis de droga que literalmente partem o território de um país inteiro ao meio só porque querem. Só porque querem, porque vai ser interessante para os seus negócios, né? Gente, algum cartel vai conseguir dividir um país no meio para facilitar o fluxo de cocaína sem participação de agentes do Estado, da polícia e de tantas instituições também, exército? Não, né, gente? Então, o poder econômico que esses cartéis tinham era monstruoso. Eles não exportavam pequenas quantias, né? Eles não acumulavam pequenas quantias de capital. Eles acumulavam muito dinheiro, né? O Pablo Escobar, que ficou famoso por conta da série Narcos, ele era uma das pessoas mais ricas do mundo inteiro. E depois de um momento, né, quando você acumula certa quantidade de capital, dali para cima, você só acumula influência política. Porque se eu tenho, sei lá, US$ 1 bilhão, eu posso comprar tudo no planeta que eu quiser. Absolutamente tudo. Do 1 bilhão para cima é só influência política. E esse 1 bilhão é um número alto. Um pouco menos disso, né, você já consegue entrar na mesma lógica. Você consegue comprar tudo que você quer, né, ter acesso a tudo que você quiser do planeta. E dali para cima é só influência política. Tá? Então a gente consegue entender como mais ou menos esse processo de constituição, né, de influência no território colombiano foi possível. E óbvio que no meio de tudo isso está a população. Esses cartéis foram combatidos pelo governo colombiano, por instituições e países. E aí tem que deixar uma coisa clara também, né? Como o comércio de cocaína era focado em grande parte para os Estados Unidos, os Estados Unidos interviram na Colômbia, né? Interviram principalmente, né, com apoio técnico, contribuindo com o exército, né, tentando acabar com esses cartéis de droga. Tá? É muito concomitante também a lei de drogas norte-americana que impede
né, o consumo de drogas, o tráfico de drogas, enfim, tá, de maneira radical. Então, e também ao mesmo tempo na Colômbia, Colômbia é ainda, né, um país muito complexo, né? Ao mesmo tempo que acontecia essa expansão dos cartéis de droga, aconteciam outros movimentos, que eram as guerrilhas, né, que basicamente são movimentos guiados, na sua maioria, por ideias socialistas, que percebem a estrutura política da Colômbia, basicamente retalhada entre grandes proprietários de terra, grandes latifundiários, que exportavam os principais produtos primários que a Colômbia vende até hoje, né, e que, obviamente, tinham um grande poder político, eram grandes fazendeiros, enfim, né, tinham um grande poder político, até hoje tem, né, percebiam um crescimento do narcotráfico, acumulando cada vez mais capital político também, né, e o povo no meio de tudo isso passando uma fome absurda, né? Então são grupos que se organizam, e os principais são as Farc, né? As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e o ELN, que é o Exército de Libertação Nacional da Colômbia, né? Que tinham justamente a intenção de libertar o país deles dessa estrutura política que eles discordavam, né, daquele momento. E uma coisa muito complexa, né, que cabe o comentário, é que em um dado momento os norte-americanos chegam no território colombiano e eles não combatem apenas os narcotraficantes. Eles combatem também, mas eles vão atrás dos guerrilheiros. Grande parte desses grupos guerrilheiros menores são aniquilados. E hoje em dia as Farc basicamente estão, né, entregando as armas, estão acabando com as atividades, né, e buscando se voltar mais para um lado político, talvez formação de um partido político, enfim, né, e pensando como também os seus membros serão tratados na Colômbia, se receberão perdão ou não, enfim. Tá? Então, os Estados Unidos, quando chegam na Colômbia no século passado, eles perseguem esses guerrilheiros, matam esses guerrilheiros, matam os narcotraficantes, tá certo? Né? E em um dado momento, esses guerrilheiros se veem numa situação em que eles não tinham mais fonte de renda, né? Porque é onde eles conseguiam tirar, né, com a produção de algum produto para vender, primário, ou até receber auxílio da União Soviética, tudo isso cai por terra e aí eles se veem voltados ao comércio também da cocaína. E é daí que vem essa conexão tão grande entre narcotráfico e guerrilhas. Tão grande não, exagerei. Mas essa conexão que existe entre eles. Porque as guerrilhas se vendo sem aportes de capital, sem conseguirem se manter, passam para a atividade que era mais lucrativa da Colômbia naquele momento, que era a venda de drogas. Então algumas guerrilhas também se associaram a alguns desses cartéis, como o próprio de Medellín, né? E é isso. Uma dor no pescoço. Enfim, tá bom? Terminamos isso. Vamos falar agora de América Central. Deixa eu ver quantos minutos que eu estou falando que eu esqueci. 33 já? Que isso?